Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Nosso episódio 42 da quinta temporada, no qual a gente está trazendo então temáticas diferentes nas quais a gente vai repensá-las. Então a gente vai repensar diferentes temas ao longo dessa temporada. Eu sou Felipe Rezende, o host aqui do Ideias de Segunda, e hoje a gente está contando aí com 3 convidadas e convidados grandíssimos. Vou começar apresentando logo eles para a gente já começar então as nossas ideias de segunda. Começando então com a primeira, a Bárbara Rubira, do Paraná, ela que mora aí em São Paulo, é uma das produtoras aí da Rádio Novelo. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Oi, Felipe, obrigada pelo convite. Oi, todo mundo. E além dela, nós contamos também com a mineira Júlia Salim, de BH, que não é que ela vai se tornar, já é a 4ª maior jornalista de origem árabe do Brasil. Tô chegando lá ainda, gente, tudo bem? Super animada de estar aqui, obrigada pelo convite. Honra é nossa, a gente que agradece. E também, então, para finalizar, Carlos Bueno, que é gaúcho aí, gremista assim como eu, um dos grandes irmãos aí que eu tenho da vida, de aventuras e de perrengues aí do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, feliz pelo convite aí, Felipe. Muito prazer, meninas. Espero que a gente tenha um bate-papo bem legal hoje. Ótimo. Ideias de segunda e agradece a presença de todo mundo. E lembrando então que a gente também está nas redes sociais, tanto no TikTok, Instagram, Twitter, para trazer os cortes e também estar divulgando e conversando, interagindo com vocês sobre, desde vocês trazerem as ideias de segunda que vocês vão ter ao longo dos episódios e também para estar interagindo. E também estamos em vídeo, então agora no Spotify, todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Então, começando aí nosso episódio 42, a gente vai repensar as bibliotecas. Então, a gente fez aí o episódio passado falando dos cemitérios, e agora a gente vai repensar as bibliotecas, como é que elas poderiam ser repensadas, né? Aquele conceito, talvez, usual de sempre, clássico, aquilo, um monte de estante, um monte de livro ali parado, tudo, questão da multa, enfim. E a gente vai tentar trazer ideias de segunda para repensar como poderiam ser as bibliotecas de agora em diante. E aí, para dar um start, então, aqui na nossa contextualização, me veio muito um conceito ali do lance de quando se fala aquilo de meritocracia, né? De um dos argumentos ser aquele lance de, mas é só ir numa biblioteca pública, quer estudar, é só ir e tudo mais, e aí trazendo esse, talvez quando se vem à tona o lance de uma biblioteca pública para ser usada no recurso, não do lance do cultural, de um passeio ali, para ir lá, tirar uma foto, postar, né? E aí alguns números interessantes aqui sobre quantas bibliotecas públicas nós temos no Brasil. Em 2015, nós tínhamos cerca de 6.057 bibliotecas. Em 2020, houve uma diminuição até desse número para 5.293. Então é interessante ver um número que talvez a nível Brasil possa até parecer pequeno, assim, de cara, e que existe até uma diminuição dele, e justamente por isso que a gente pode já começar a repensar esse conceito de biblioteca, porque será que está diminuindo por questão de só menos investimento, ou talvez menos interesse, ou talvez não esteja funcionando e por isso diminui a demanda e por isso acaba fechando, coisas afim, para a gente começar a pensar. Eu acho que também dentro desse dado da diminuição do número de bibliotecas, né? Se eu não me engano, é o Sistema Nacional de Biblioteca Pública que faz esse levantamento, ele apontou também que cerca de apenas 39 das escolas municipais do país têm biblioteca. Então, assim, eu acho que uma coisa que está tão intrínseca à outra, então a gente pensa em biblioteca, a gente pensa em escola, como que esse espaço onde a biblioteca é tão importante também não está tendo bibliotecas como deveria, né? E qual era a importância da gente realmente repensar e ver como que a gente pode ampliar esse espaço que é tão importante para a população no geral. E se tem, como são essas bibliotecas, né? Como é que elas estão, como é que está a conservação delas, como é que elas funcionam, o quanto que elas estão abertas, o quanto a percepção é de que elas estão abertas também para receber, porque acho que tem uma questão de percepção também, assim, né? Tudo bem, pode ser que a biblioteca exista mais perto do que a pessoa imagina, mas o quanto ela também tem a percepção de que esse é um lugar para ela, esse é um lugar que ela pode frequentar, que ela deve frequentar, onde ela é bem-vinda, né? Tem muito isso. Trouxe alguns outros dados também.
tem um estudo de 2012, antigo. Esse estudo de 2012, aqui no Brasil, dizia que 75% das pessoas diziam que não tinham frequentado uma biblioteca no ano anterior, que era 2011. E nesse ano de 2011, só 7% das pessoas disse que tinha usado frequentemente uma biblioteca. Aí uma pesquisa anterior a essa, de 2007, dizia que era 10% das pessoas tinham usado frequentemente uma biblioteca. Eu tô trazendo isso por quê? Porque, enfim, de 2007 para 2012 teve uma queda. Quanto será que esse número mudou de 2012 para cá? O que a gente pode pensar, será? Eu imagino que é bem provável que tenha diminuído mais. Até porque, enfim, a gente pensar em hoje, em comparação com 2007, 2012, é uma mudança muito grande em termos de tecnologia também, né? Hoje, enfim, acho que em 2007 a internet não era como é, assim, a gente já tinha internet, já conseguia pesquisar coisas por lá, mas enfim, de 2007 para 2012 já tem um salto grande de 2012 para cá também. Então, até que ponto será que, com o passar dos anos, as pessoas têm frequentado menos bibliotecas também? Não, perfeito. Acho que isso é um ponto muito importante e até com a imagem que as pessoas têm atualmente, né, de uma biblioteca, né? Porque acho que esperar, principalmente essa geração mais nova, a geração Z, que está mais acostumada com o excesso de dopamina com TikTok, com Instagram, eu acho que eles têm muito uma imagem de biblioteca ser um lugar fechado, recluso, onde tem um monte de livro parado, onde não necessariamente seja um local mais interessante, né, para essa nova geração. Sendo que acho que a gente pode também focar muito em falta, talvez, incentivos públicos para mostrar para esse pessoal que a biblioteca, além de um local onde tu vai ler livros, é um lugar também para tu construir uma comunidade, para tu ter também um acesso a pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, muitas vezes. Porque às vezes está cada um estudando de casa, com o seu objetivo, sendo que se a gente se concentrasse realmente um grupo de estudos dentro de uma biblioteca para falar sobre um assunto em específico, talvez as pessoas tivessem ideias que, talvez estudando do seu próprio canto, da sua casa, elas jamais teriam, né? Coisas que a gente tem que repensar realmente, porque tem muito valor dentro das bibliotecas, né? Seja estudos mais atuais, né, de incentivo à tecnologia, mas também livros mais antigos que muitas vezes, né, não estão na própria internet, né, ou não estão de maneira completa. Né? Então, acho que falta muito também desse investimento para as novas gerações verem valor naquilo. Né? Porque senão fica sempre com aquela imagem retrógrada de lugar onde vai só para estudar, para tu ficar quieto, onde não pode falar nada, né? A gente tem a lei do silêncio, então talvez passe um pouco essa imagem de um lugar um pouco mais chato mesmo, né? Isso do silêncio, ele é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que hoje pode ser um mecanismo que a gente busca, mindfulness, sei lá, silêncio, ou, sabe, parar de receber informações, porque a gente recebe informação o tempo inteiro, mas também ele está atrelado à biblioteca, ele pode ser algo que afaste, enfim, né? Me veio aqui em relação a quando a gente vê uma biblioteca ser retratada em filme ou em séries, aquilo do shh, ou de o cara ser expulso, ou de qualquer coisa fora do padrão, tu vai ser expulso, vai chegar lá, a tia da biblioteca vai te tirar, algo do tipo. E aí, complementando o lance da Bárbara também, de 2002, como é que estava a internet, também, possivelmente lá ainda não existiam grupos de WhatsApp ou de Facebook com livros em PDF, todos os livros disponíveis em PDF, ou um Kindle da vida, e é um caminho que a gente pode levar também, o Carlos citou ali da tecnologia também, de pensar isso, o quanto do digital também facilitou todas as informações para tudo, a gente ter mais acesso, e isso também entrando no campo do livro, né? Livro em PDF, um Kindle, que você pode comprar então um livro mais barato ali, digital, Google Books, enfim, vários sites, até vi pesquisando ali um tweet que trazia as maiores bibliotecas digitais do mundo, e aí você consegue acessar ali vários livros de forma legal ou não, né, no caso. Também tem o lance do audiobook, que também é uma vertente nova, de que você pode, por meio de ativação de outro sentido, então você absorver aquele livro, e de o quanto isso, então, conflita, de repente, um livro online de graça, por mais que não seja melhor o meio de você ler no celular, na tela, assim, né? Não tocar, contra talvez um livro físico numa biblioteca que tem o lance da multa, e aí prazo, que aí talvez o quanto isso a gente pode denominar também de ser o mesmo jeito e de afastar ou não, mas talvez, será que a gente tem que repensar isso? Ou do próprio de comprar um livro, e aí o livro físico, pensando que Brasil é um custo caro, assim, que aí já acaba
excluindo muita gente de ter esse acesso, ou da gente ter vários acessos, no caso de ter mais do que um livro, né, comprado? Essa questão da multa é complicada, né? É difícil, acho que a gente repensar. Porque, assim, é chato pagar multa, mas ao mesmo tempo ela tem um motivo de existir, né? Ela tem um porque a gente precisa. Os acervos precisam ser mantidos. Então, imagina se geral pegasse livro e não devolvesse nunca, não tivesse regra, nenhuma biblioteca existiria, né? Mas eu acho que tem lugares que têm alternativas para essa multa. Eu lembro que quando eu era criança, na escola que eu estudava, tinha uma multa financeira de atraso de livro, que eu paguei algumas vezes. Na época era tipo, por dia era, sei lá, 10 centavos, que enfim, ajustado para a inflação, já devia ser mais caro hoje. Que eu paguei algumas vezes, tipo, porque era para despegar ontem e não entreguei. Mas tem lugares que tem um esquema diferente de multa por atraso. Por exemplo, eu recentemente peguei alguns livros emprestados numa biblioteca aqui perto para uma pesquisa para trabalho. E eu ia precisar deles por um bom tempo, porque eu estava fazendo essa pesquisa para trabalho e eu ia escrever algumas coisas a partir disso. Então eu precisava ficar com esse livro do meu lado de referência por um bom tempo. Então eu sabia que eu ia demorar com o livro. Só que aí eu acabei ficando com o livro num período de feriado, que a biblioteca fechou e eu esqueci de fazer a renovação. E aí eu fiquei, putz, eu acho que eu vou ter que pagar uma multa, mas eu não paguei uma multa, eu fiquei bloqueada de levar outros livros embora, pelo tempo que eu atrasei. Então, sei lá, eu acho que eu atrasei uns 10 dias a devolução, eu fiquei 10 dias sem poder tirar outro livro da biblioteca. Mas eu podia ir à biblioteca e conferir as coisas lá, que foi o que eu fiz. Que foi uma alternativa que eu achei justa, assim, legal. Enfim, eu teria pago, porque, enfim, eu errei realmente, eu devia ter devolvido, né? Eu devia ter renovado, eu podia só ter renovado, e eu esqueci total. Mas eu achei uma boa alternativa, assim, porque quando ela me falou, não, eu falei, eu vou ter que pagar uma multa, ela falou, não, você vai ficar bloqueada de retirar. Eu falei, tá bom, aqui ótimo, tudo bem, eu venho aqui e tal. E aí eu ia lá para conferir os livros pessoalmente, até porque tinha livros que eu não podia tirar, alguns livros que eram grandes, uns livros grandões, assim, que eles não permitiam que fossem tirados. Mas enfim, acho que é uma alternativa que as bibliotecas já têm achado, assim, que eu acho interessante. Não sei, qual foi a última vez que vocês pagaram uma multa em biblioteca, gente? Não tem tanto tempo assim, na verdade. Mas aí tem a questão que foi a multa financeira mesmo. Na minha faculdade cobram a multa financeira, mas eu esqueci de devolver o livro, e aí quando eu vi a multa estava gigantesca e eu não podia fazer matrícula no semestre seguinte por causa disso. Então foi uma grande dor de cabeça. Mas é uma forma de repensar, né? Em vez da questão financeira, ir mais para esse lado, assim, de ficar bloqueado por um tempo, de não utilizar. Acho que é uma boa alternativa. Eu penso que, assim, foi até uma pesquisa que o dado que eu achei, né, que foi feito pela Nielsen Book Data, que é do Reino Unido, que eles mostram que as gerações mais novas gostam mais de consumir livros físicos do que talvez o livro digital. Então eu vejo que talvez menos do que a falta de interesse em consumir livro, talvez tenha uma falta de interesse no ambiente da biblioteca. E aí envolva talvez ter que repensar essas questões de como o ambiente e talvez essas questões de multa, do silêncio, enfim, repensar mesmo como esse espaço pode ser construído para casar essas duas coisas, a vontade de ler físico com a vontade de frequentar o ambiente da biblioteca. Acho esse ponto bem importante, porque se a gente parar para pensar sobre uma outra ótica, né, sobre essa reformulação das bibliotecas, ela sempre de fato foi se adaptando à tecnologia, né? Então a Bárbara, se eu não me engano, comentou um pouquinho antes da gente entrar que a primeira biblioteca ela foi feita sobre marcação à pedra, né? Que os registros antes eram feitos de Argila, né? maneira Eram placas de isso, argila, né? a escrita Isso, cuneiforme placas de era feita de argila, placas de argila. Então, exatamente. precisava de um lugar para armazenar isso, e foi assim que foram criadas as bibliotecas, basicamente. Isso, perfeito. Então eu fico imaginando, talvez, quando chegou os livros de papel, se as pessoas também não pensavam, nossa, será que a gente vai trazer essa nova tecnologia para a biblioteca? Né? Porque pensando muito antigamente, os livros de papel deviam ser vistos como uma nova tecnologia, talvez como a gente vê hoje acervos digitais. Né? Então Eu posso falar talvez disso um pouquinho, que eu pesquisei também. isso traz para a gente esse contexto, porque talvez seja interessante também a gente ver de talvez a biblioteca ela não tenha esse contraponto à tecnologia, né? Talvez ela mostre que ela seja uma das primeiras instituições a se adaptar a ela e trazer ela para o novo público, né? Coisa que às vezes está muito longe dessa galera que não tem tanto acesso, né, à tecnologia mais recente, por exemplo.
Você tem razão. A biblioteca, assim, acho que em princípio ela é uma resposta ao desenvolvimento da tecnologia. Então, quando a escrita foi inventada, foi sistematizada, na verdade, né? Assim, 3.500 anos antes de Cristo, né, pelos sumérios, começou a se registrar coisas por escrito, escrita cuneiforme, na época em placas, tal, e, bom, precisava-se de um lugar para que essas coisas fossem armazenadas, né, para que esses registros fossem guardados, e meio que assim que surgiram bibliotecas, que não eram bibliotecas como a gente, talvez nem sejam bibliotecas, na verdade, pelo sentido que a palavra tem hoje, assim, eram lugares de armazenamento, então eram, sei lá, galpões ou dispensas, assim. O que a gente considera hoje, pela minha pesquisa, uma das bibliotecas mais antigas da história, é uma biblioteca na Mesopotâmia, a biblioteca do rei Assurbanipal. Não faço a menor ideia da pronúncia correta disso, mas era uma biblioteca desse rei que é considerado o último grande rei assírio. E ele era, além de, enfim, um líder político, ele era um intelectual, então ele queria ele tinha interesse em manter essa biblioteca, que na época também, um outro ponto, assim, ele não era uma biblioteca como a gente imagina hoje, primeiro porque não eram livros, eram placas, né, mas não eram, a maioria desses registros que tinha guardados nessa biblioteca eram registros bastante práticos, assim, então, correspondências oficiais, registros comerciais, esse tipo de coisa, alguns textos religiosos e muita pouca coisa de registro literário, assim. Enfim, essa é considerada uma das bibliotecas mais antigas, era uma biblioteca particular desse rei. E, bom, na verdade, boa parte das primeiras grandes bibliotecas eram bibliotecas particulares, até porque as pessoas não sabiam ler, né? Muitas poucas pessoas sabiam ler. E, enfim, o que aconteceu ao longo do tempo, né, foi o desenvolvimento do papel, mas o papel era uma coisa cara, o papel era caro e também os registros eram feitos à mão, né? A gente tem que lembrar disso. Então, no começo, os registros eram feitos em papel à mão, então era uma coisa caríssima. Se a gente acha que livro é caro hoje, era uma coisa caríssima. Pouca gente sabia ler, pouca gente sabia escrever, e a escrita era feita à mão, em papel que era caríssimo, vinha de tecido, né? E acho que a coisa foi realmente barateando, e a gente conseguiu produzir e armazenar livros em grande escala depois da imprensa, né? Depois de Gutenberg, quando a gente conseguiu começar a imprimir livros e aí, portanto, fazer essas coisas em grande escala, para que a gente tivesse acervos grandes de coisas. E aí, a partir daí, tudo mudou. Tanto a questão do acesso à leitura também foi se desenvolvendo muito mundialmente a partir daí, quando a gente começou a conseguir fazer esse tipo de coisa em larga escala. E aí, a partir daí que as bibliotecas acho que foram crescendo enfim, e aí depois de muito tempo foram se criando bibliotecas públicas, e a biblioteca como a gente imagina hoje, que é um lugar onde as pessoas entram e emprestam livros, acho que se a gente pensar em termos históricos é uma coisa bastante recente, assim, porque a história das bibliotecas vem muito antes disso. E é interessante, então, um caminho também de talvez repensar do quanto, então, essa funcionalidade inicial de ser um banco de dados, digamos assim, ou um acervo, e aí talvez um valor muito maior de status, talvez, eu tenho uma biblioteca, sabe, que talvez hoje não seja muito atrelado, né, talvez um fundo com vários livros, você fazendo uma reunião, alguma coisa, pode te dar um status X, mas não em relação à biblioteca, sim, e o quanto também a funcionalidade dela, conforme o tempo, ou pelo menos junto a gente ali, traz muito vinculada a preciso buscar vou fazer uma pesquisa, preciso buscar um ponto X que tem nesse livro que tem lá. Então, ao invés de eu comprar, como eu só preciso para isso, eu vou lá e recorro, então, a uma biblioteca. Mas mais para um caso assim específico, que não talvez hoje vou ficar lendo numa biblioteca, ou vou na biblioteca para trazer livros que eu vou ler antes de dormir e não vinculado a uma atividade específica, assim, mais de trabalho, pesquisa, ou ter acesso a algo que talvez eu poderia não, possivelmente vou ter acesso na internet. Então, conforme esse avanço, o quanto muda ou conflita, então, com essa funcionalidade de antes, e por isso justamente da gente repensar, porque talvez agora eu não precise ir na biblioteca pesquisar isso para achar isso. Talvez eu ache dando um Google ali e não precisei sair de casa fazer nada, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que esse ambiente da biblioteca,
como um lugar de estudo, um lugar de pesquisa, vou dar um depoimento pessoal, assim. Acho que as últimas vezes em que eu tive numa biblioteca, depois que eu descobri uma biblioteca muito bacana aqui perto da minha casa, foi para trabalhar. Talvez, assim, isso, é claro, isso eu estou falando de um contexto muito específico e muito particular meu, mas que, enfim, tem muita gente que provavelmente vai se identificar. Eu trabalho de casa, né? Então, é aquela coisa, assim, eu tô acostumada a trabalhar de casa há muito tempo, mas às vezes, enfim, às vezes tem obra, tem barulho, e às vezes é aquela coisa, tipo, eu tô em casa, faz dias que eu tô trabalhando de casa, eu não consigo me concentrar, eu fico distraída, eu fico pensando na roupa no varal, e aí a gente não consegue se concentrar, e aí eu sempre tenho aquele choque, tipo, não, acho que eu preciso sair de casa, acho que eu preciso trabalhar em outro lugar. E as últimas vezes em que eu tive em biblioteca foi pra isso, assim, um lugar, assim, a gente tava falando da coisa do silêncio, desse ambiente, assim, do quanto que ele afasta, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente espera de um lugar como uma biblioteca, né? Um ambiente calmo, um ambiente silencioso, um ambiente de foco, de concentração, de estudo, tal. E aí eu, por várias vezes nos últimos tempos, recorri a uma biblioteca justamente por isso, assim, porque eu precisava, não, eu não tô legal, hoje eu não tô conseguindo, não tô rendendo, não tô conseguindo trabalhar, eu acho que eu vou sair. E aí fui para uma biblioteca, que era um lugar tranquilo, um lugar silencioso, um lugar onde eu senti, tipo, não, aqui eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem e tal. E isso tem funcionado muito bem para mim. Então, acho que é interessante a gente pensar também, enfim, a gente está falando sobre como esse ambiente também às vezes afasta, mas talvez seja também um papel da biblioteca ser esse ambiente que a gente talvez precise ter em alguns contextos. Eu acho que cada vez mais a biblioteca se adaptar a essas diferentes narrativas, né, de pessoas que buscam esse espaço, faça mais sentido, né? Então, tem um espaço realmente dedicado à leitura, à pesquisa, ao trabalho, e ter um outro espaço físico dentro da biblioteca destinado à comunicação, a um grupo de estudos, né? Porque é muito difícil ter um grupo de estudos onde cada um abaixa sua cabeça e lê seu livro, né? Precisa dessa troca de ideias, de visões diferentes sobre pontos de vista diferentes. Então, acho que essa adaptação ela é muito bem-vinda, e eu acho que a biblioteca também ela sempre serviu de apoio às pessoas que não tinham tanta condição de talvez ter o livro mais novo ou ter acesso à tecnologia mais nova, porque além de livros, as bibliotecas também tinham muito acesso a computador, né? E numa época onde computadores eram muito caros, onde era muito raro uma família de fato ter um acesso à tecnologia como computador, as bibliotecas faziam esse serviço de prestar, né, esse serviço seja empréstimo por horas, aí depois talvez tenham surgido as lan houses, mas inicialmente surgiu através da biblioteca, principalmente esse acesso à tecnologia. E eu fico pensando, quem sabe não faz sentido cada vez mais eles trazerem essas novas tecnologias para dentro do seu espaço. Então, atualmente, a gente tem visto o crescimento muito, né, de realidade aumentada, de realidade virtual, com óculos. Então, quem sabe não faz sentido também as bibliotecas investirem em espaços virtuais imersivos, né? Então, imagina você, por exemplo, querer estudar sobre a Revolução Francesa, e ao invés de tu ali ter que ler aquele livro, tu conseguir botar um óculos e tá na França na década de 1800, sabe? E quem sabe a tecnologia que para a gente hoje seja muito cara, né? Quem sabe através da biblioteca se torne isso mais acessível. Porque eu hoje talvez não tenha condições de investir 10 mil num óculos da Meta. Mas talvez, caso tenha numa biblioteca, talvez eu queira ir na biblioteca, talvez para ter essa nova experiência, sabe? Estudar por esse meio. O que atualmente a gente não tem, porque acabou, graças a Deus, né, acabou tendo um custo menor, né, acesso à tecnologia, livros, etc. Mas acho que também cabe essa adaptação às novas tecnologias que vão surgindo, né, porque vai ser sempre essa questão mais cíclica, né? Surge uma nova tecnologia disruptiva, mais cara, e ela vai baixando o custo de acordo com o tempo, aí vai surgindo novas, então acho que seria muito legal, assim, ter talvez já tenha e eu esteja falando bobagem, tá, gente? Mas talvez seja muito legal essa nova adaptação a novas tecnologias, porque talvez puxe esse novo público, né? Isso demanda investimento, né? Isso que é puxado, porque o investimento para ter esse tipo de tecnologia é alto e é uma coisa que as bibliotecas muitas vezes não conseguem ter, né? Então, o ideal seria que tivesse a possibilidade de ter esse tipo de investimento para que a gente consiga ter um espaço que a gente possa aproveitar essas novidades. A questão do investimento é
é bem real, e aí gera meio que um ciclo, né? Para ter investimento, as bibliotecas precisam ser de um espaço de interesse, mas para ser um espaço de interesse, precisa de investimento. Então, tipo, é uma rota bem, bem complicada de ser percorrida, mas ainda assim, são espaços muito versáteis, sabe? Então, tipo, acho que é um lugar que tem uma capacidade de adaptação muito grande, porque é um lugar que reúne conhecimento, cultura e como que pode ser aproveitado para cada uma dessas coisas de várias maneiras diferentes. Enfim, acho que exige mais valorização mesmo, e aí talvez viessem mais investimentos para a gente conseguir, sei lá, ter uma realidade aumentada numa biblioteca, ia ser super legal. Eu tenho um outro ponto que o Carlos trouxe que acho que é legal da gente comentar, que é essa coisa do coletivo, da comunidade, né? Tipo, no espaço de comunicação e de comunidade. Acho interessante a gente pensar nisso, assim, porque acho que hoje a gente tem uma ideia muito da leitura como uma coisa individual, né? Uma experiência individual, e por isso o silêncio, e por isso tudo isso, assim. Mas não necessariamente a leitura é uma experiência individual, né? A contação de histórias, desde sempre, é uma coisa coletiva, né? Uma pessoa contando história para as outras. E a leitura não necessariamente é uma experiência individual. Para muitas pessoas não é, para muitas pessoas é alguém lendo para você e tendo essa história contada para você, assim. Então, pensar também, acho que é interessante a gente pensar numa biblioteca quanto um espaço de livros, um espaço de conhecimento, que ele pode proporcionar uma experiência que não é necessariamente individual, mas sim coletiva. Então, contação de histórias, leitura em voz alta, um clube de leitura, assim, acho que é interessante a gente pensar nesse espaço como um lugar de possibilidade de comunidade. Cara, isso me lembra uma coisa que eu vi, tipo, a questão do BookTok, né? O TikTok de livros. Vira e mexe, minha For You fica contaminada pelo BookTok, porque às vezes eu uso o TikTok como Google, e aí eu pesquiso indicações de livro por lá. E começou recentemente a aparecer para mim um tipo de live que eu achei muito interessante, que eu acho que tem a ver com isso, que são lives de leitura em conjunto. Então, tipo, o criador de conteúdo abre a live e eles fazem sprints de leitura. Então, eles colocam um timer e aí é tipo assim, 20 minutos de leitura e aí depois 20 minutos de conversa com as pessoas comentando na live, tipo, eu tô lendo isso. O que você tá lendo? Você tá gostando e tudo mais. Aí 20 minutos de conversa, 20 minutos de leitura. Acho que é uma coisa, tipo assim, super legal. Ajuda a tornar essa atividade mais prazerosa, é uma coisa que poderia ser adaptada para o ambiente presencial e também uma maneira de pensar a leitura como uma atividade em conjunto e não necessariamente cada um com o seu livro calado e tudo mais. Até porque no momento que tu conversa, desde ensina o que tu leu ali, ou faz essa troca, aquilo ajuda a reter as informações, né? E isso do TikTok é muito interessante porque está sendo algo que está impulsionando a leitura, né? Não necessariamente a biblioteca, mas trazendo aqui, então, a leitura, como a gente falou, que para ter investimento tem que ter a demanda e assim vai. Então, o principal aqui, o fator é as pessoas terem interesse em ler mais. E isso do TikTok está puxando, está sendo um fenômeno interessante, porque desde livro a virar filme, que a gente está vendo, ou do próprio livro, eu já vi muito, aí no caso de livraria, não em biblioteca, mas de ter um selinho ali, colou um adesivo ali, esse livro bombou no TikTok, ou é do BookTok, um troço assim, para aquilo ser um fator de venda, né? Então agora o novo best-seller do New York Times agora é bombom no TikTok. Então, tipo isso, daqui a pouco vai estar na capa, não vai ser adesivo, daqui a pouco vai ser best-seller TikTok. E por que não? Pode ser melhor ainda, talvez. Até. E aí o outro fenômeno também que a gente viu do Machado de Assis, de repente, bombando na gringa, muito por meio disso. Tem episódio do Rádio Novela Apresenta sobre isso, viu, gente? Porque a tradutora do Machado de Assis, de Menores Póstumas de Brás Cubas, para o inglês é minha chefe. A precursora, então, da trend. E aí, para começar, então, acho que a gente pode começar já a trazer as nossas ideias de segunda categoria para repensar as bibliotecas, já que a gente já está aqui dando soluções, tudo. Uma das que eu trouxe aqui das minhas ideias de segunda foi justamente, eu nomeei como trocar o silêncio, então, pelo barulho, tá? E é que vale que não necessariamente precisa, não é porque a gente vai repensar a biblioteca e todas elas precisam ser assim, é justamente a gente quer que não todas sejam como elas são, que é uma padronização, a gente quer quebrar esse padrão, mas um não elimina o outro, né? Então, trocar esse silêncio pelo barulho,
pensando muito no que a gente já estava falando aqui, que o Carlos trouxe, do lance do computador, esse genial ali, não tinha pensado nisso, do quanto antes ali, pelo menos no meu tempo de colégio, precisava mexer no computador no colégio, você ia na biblioteca. Mas e aí, esse lance do barulho eu trago muito para ter outros motivos que te levem à biblioteca, que a biblioteca te atraia, e no momento que você está lá, você vendo os livros, aí cause o match ali, ou venha a ocorrer de você alugar um livro, ou ver tudo, e ter aquilo mais recorrente, acaba que você possa ler mais, e aí gerar demanda para um dia alugar um livro ali. Mas, então, por exemplo, eu vi a Martina, que ela até já participou de um episódio aqui conosco, a Martina Trott, ela faz conteúdo de viagem, tudo, e acho que foi na Finlândia que ela estava, e ela postou um story um dia, aquilo, até printei, assim, para ter, que era um bar, biblioteca, que ela estava lá, então estava rolando um show ao vivo da galera, e era numa biblioteca. Isso remete muito ao Tiny Desk também, provavelmente vocês já ouviram, que é uma série de shows ali que eles gravam numa livraria, acredito que é numa biblioteca, uma livraria, mas do quanto pode-se trazer coisas para dentro desse ambiente, então eventos, mas principalmente motivos para eu me direcionar até lá, então show, uma palestra, jogos, filmes, desde a própria roda de conversa, clube do livro, coisas do tipo, mas para existir interação e existir esse barulho, para que a gente possa ir lá por outros motivos além de alugar um livro, ou além de ter que fazer uma pesquisa e recorrer ao livro, mas que traga o público para dentro e isso acabe levando, consequentemente, a estar mais próximo dos livros, a criar um maior interesse por livro e aí alugar o livro ali de fato, né? Eu acho que isso tem a ver com o que eu falei em transformar bibliotecas em espaços de interesse novamente. Foi uma ideia, tem bem a ver com o que você trouxe. A ideia que eu tinha pensado também era justamente isso, promoção de evento, coisas mais nesse sentido, palestras, talvez levar... Uma coisa que eu acho que seria muito interessante é principalmente o Clube do Livro, é uma coisa que eu acho super legal, talvez fazer esses grandes clubes do livro em bibliotecas públicas, transformar essa experiência compartilhada também. Eu acho que é bem mais gostoso do que sozinho. Sempre que eu leio um livro, eu morro de vontade de encontrar alguém que leu também para comentar sobre, para falar, o que você achou. Então, promover isso, acho que seria bem legal, ia transformar a biblioteca nesse espaço assim, de comunidade, de diversão, de troca, que eu acho que ia gerar bastante interesse em frequentar esse ambiente também. Perfeito, eu acho que até para ser um ambiente reforçador de hábitos, né? Porque a gente, como pensa dentro de uma comunidade, é comum que tenham gostos muito parecidos, que tenham hábitos muito parecidos, né? Então, muitas vezes a gente está lendo e, poxa, o mundo moderno, né, faz a gente ter diversas distrações sobre tudo que está acontecendo, né? Tem TikTok, tem computador, tem Globoplay, tem Netflix, tem uma série de streamings que não deixam de ser concorrentes também, né, de um horário de leitura. Então, acho que a gente tendo uma comunidade forte, um ambiente realmente que incentive cada vez mais esse hábito da leitura e outros hábitos mais de estudo, ia fazer com que as pessoas não quisessem sair dali, né? Porque é muito difícil hoje tu encontrar uma comunidade forte através da internet, né? Então, são pessoas de locais muito diferentes que realmente a gente tendo esse contato no digital é muito legal, é super importante, mas eu acho que o físico, o contato físico ali, de tu encontrar pessoas, de tu comentar, de tu poder tomar um café enquanto fala sobre o livro, faz a diferença, né, de tu querer continuar com esse hábito, perpetuar esse hábito enquanto tu te mantém ali saudável. Então, eu acho que esse maior incentivo para as pessoas continuar tendo esse forte contato com a comunidade é o que faz perpetuar realmente o hábito da leitura e a vontade de continuar lendo, né? Porque, olha, competir hoje com o TikTok, com o Instagram, com o streaming, tá cada vez mais difícil, né? São conteúdos cada vez mais apelativos, são conteúdos que se adaptam ao teu gosto para cada vez mais tu ter tua atenção, né? Então, a gente também ter esse contato aí com outras pessoas que vão nos ajudar também a voltar ali para ler os livros, para voltar a ter essa mentalidade, eu acho que faz total diferença. Vou trazer uma ideia, não é nada revolucionário, mas eu acho que talvez a gente precise, talvez a gente vá meio que voltar aos princípios das bibliotecas num futuro próximo ou não tão próximo, de
ter esses espaços como lugares de armazenamento de conhecimento e de registros, assim. Porque eu acho que em algum momento a gente vai se arrepender muito de ter aberto mão de mídias físicas, assim. Em alguma vez no futuro não muito distante, eu acho que a gente vai se arrepender um pouco disso, assim. Porque acho que, enfim, ao longo dos últimos anos, passado muito recente, a gente foi deixando tudo muito digital, né? E pensando, por exemplo, em filmes, músicas, filmes, séries, a gente, enfim, com a facilidade do streaming, né? A gente tá ali, não preciso levar para lugar nenhum, não preciso de nenhum aparelho, um segundo aparelho, eu consigo acessar onde eu quiser esse catálogo imenso, mas é um catálogo que não é interno, né? Acho que tem aquela frase que ficou muito, aquele clichê que ficou muito marcado de que, tipo, se tá na internet é para sempre. Não é, né? Não é para sempre, a gente vai descobrir. Acho que a gente tem descoberto, né? Eu sou jornalista, a Júlia também, acho que a gente que é jornalista até um pouco sofre com isso, que às vezes a gente produz coisas que talvez no passado a gente guarda um jornal e guarda o recorte da revista e tal, e hoje a gente, tipo, putz, eu escrevi esse negócio para um blog que nem existe mais, não consigo mais achar esse texto. Não tem mais como eu ler essa matéria que eu escrevi. Enfim, e acho que com filmes e séries, por exemplo, não, isso aqui eu não preciso mais ter em casa esse CD, não preciso mais ter em casa essa fita, esse DVD, porque agora tá na Netflix. Mas até quando tá na Netflix, né? Porque, enfim, tem regras de licenciamento. Então, sei lá, ano que vem não vai estar, e aí vai para outro que eu não tenho, ou não vai para nenhum. Quantos filmes clássicos antigos, assim, não estão em nem... Eu sou muito nerd de Old Hollywood, né? De filmes antigos da época do Studio System em Hollywood. Tem muitos, muitos, muitos filmes dessa época que não estão em nenhum streaming. Ou que estão em streaming que é bem inacessível, assim, então aquele sub-streaming dentro do streaming, MGM Classics, não sei o que lá, que beleza, mas tá ali acessível. E tem filme que não tá em lugar nenhum. E o único lugar de eu achar é, tipo, sei lá, alguém que subiu o pirata no YouTube, numa qualidade que não é a melhor de todas. Ou não tem pra eu achar. Mas talvez a locadora do meu bairro teria, sabe? Talvez um lugar que tenha uma biblioteca grande de filmes teria, sabe? E eu acho que talvez no futuro eu espero que a gente volte a valorizar esses locais que são realmente repositórios de conhecimento, de produção e de cultura, que, enfim, acho que a gente deixou meio de lado, assim, sabe? Enfim, passando para outros aspectos, mas, assim, eu penso muito que eu tenho muitos registros da minha infância, por exemplo. Tem álbuns e álbuns de foto na casa dos meus pais, de quando eu era criança, eu consigo ver, assim. Eu tenho 3 irmãos mais novos, que nasceram numa fase em que a gente tirava foto no celular já. E eu não tenho álbum de foto dos meus irmãos. Meus irmãos não têm álbum de foto deles. Eu tenho. A gente, na época, tirava muita foto, muito mais foto do que tirava a minha. Tirava foto o tempo todo, todos os dias. Tirava foto, mas essas fotos sumiram, porque estavam em celular antigo. Estava em conta do Facebook, que não existe mais. Então, hoje eu penso, tipo, nossa, cadê essas fotos, sabe? Eu comprei uma câmera pra isso, assim, eu falei, gente, eu preciso registrar esse tipo de coisa. E eu tô falando isso porque eu acho que a gente, no futuro, vai começar a perceber que ter registros materiais das coisas é importante. Não que seja infalível, né? A Biblioteca de Alexandria pegou fogo, mas que a gente vai sentir falta, assim, de ter o registro materiais das coisas, porque a gente vai perceber cada vez mais que não tá na internet, não é para sempre. Eu super, super concordo com você. Eu acho que a gente menospreza a capacidade que a gente tem de perder as coisas quando elas estão online, né? E eu passei por isso muito recentemente, porque eu tenho Drive, e é lógico que eu pago o armazenamento no Drive, enfim, que é impossível. E eu estava procurando um diploma de alguns anos atrás, e eu não achava de jeito nenhum. E aí eu lembrei que eu tinha feito uma limpa no meu Drive meses antes e que eu apaguei esse diploma, porque eu acho que no online a gente tem muita facilidade de descartar as coisas, porque é ali no clique, você vai selecionando, às vezes você nem vê o que você selecionou. Então, e no físico talvez não teria isso, porque para você jogar fora você vai pegar, você vai ver o que é, não, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu ler, deixa eu ver se eu vou precisar no futuro e tal. Então, super concordo com você. Acho que a gente deveria voltar a valorizar a biblioteca como esse espaço de acervo mesmo, porque ter essa cópia física das coisas talvez seja uma maneira bem efetiva de armazenar, que a gente está menosprezando um pouco, assim, em detrimento do digital.
talvez então esse possa ser um recaminho, já que foi inicialmente nisso de um acervo pessoal, talvez com o tempo de virar um acervo pessoal também, então a biblioteca servir não só para os livros, mas para as memórias aí no caso, e também algo mais personalizado. Então o Carlos falou muito ali do algoritmo de streaming, coisas, e talvez porque não um algoritmo de livros, assim, no caso, em que você entre numa biblioteca, então física, no caso, mas digital, sei lá, mas que seja ela pensada para os livros que já sabe que você vai gostar, ou enfim, aí você não tem que lidar tanto com o paradoxo da escolha. Aí vai ter o lado ruim que não vai ter a surpresa, talvez, de você ler algo diferente. E o outro ponto, daí complementando a Bárbara, que daqui a pouco o conceito de biblioteca não só para livros, se entra nesse conceito também de arquivo, né, mas para a própria música, filmes, coisas afins assim, culturais ou de conhecimento, de consumir dessa maneira parecida. E pode ser uma maneira também, porque eu fui lá para ver uma música, mas passei por um livro sobre essa música e um puxar o outro, pode ser uma maneira de pensar também. E aí uma outra ideia de segunda que eu trouxe, já que a Bárbara ali falou sobre locadora, eu tinha imaginado de locadoras de livro. Então, que não deixa de ser a biblioteca, mas numa pegada ou um conceito estético igual a uma locadora de filmes como a gente conhecia. Por quê? Isso ativaria o conceito tão ali da nostalgia, que eu acredito que quem vivenciou isso tem saudade, por mais que é muito mais fácil você não ter que ir lá e tudo mais, mas existia um ritual, um romance ali de ir procurar o filme, ficar dando uma roda por ali, caminhar. Então, talvez trazer isso, esse conceito da nostalgia, né, que talvez esteja ali o pessoal demandando isso, de certa maneira, com um conceito ali de uma blockbuster de livros, né, além de ser a questão também de sustentabilidade, de trazer os livros para ali, de repente você pode, a multa de ali pode ser de você ter que dar um livro que você já tem, então, ao invés de ter que pagar em dinheiro, pague livro, e esse livro vai entrar para ser locado ali também, e de maneira que também possa ser em locais mais acessíveis ou visíveis. Então, pode ter. Tinha Blockbuster que era num posto de gasolina, sei lá, ou coisa assim que traga mais para o dia a dia visível e não talvez lá no centro tem a biblioteca municipal, não sei o que, aí você tem que ir, mas que seja mais um conceito pocket, pode ser, já que a gente tem aí lojinhas de conveniências, como eu falei, coisas que sejam mais possíveis ou mais que a gente consiga dar de cara mais facilmente assim, no dia a dia. Tô caminhando aqui, opa, ali a Blockbuster de livro, ali já alugo, ou até mais fácil para eu devolver, ou voltar, enfim. Para também, um ponto que eu botei aqui, isso talvez atrair o público jovem, as crianças ali, mais crianças até, não do BookTok, mas no conceito de, porque tinha aquilo, pelo menos eu vivenciei a Blockbuster, as locadoras de filmes, mais criança. E aí tinha, sei lá, o clube do sofazinho, tinham coisas, tinham umas certas artimanhas ali para atrair o público de criança. E aí isso trazendo para os livros, e aí criar desde cedo ali esse conceito de ler também, pode ser uma alternativa interessante de pensar. Acho que voltando para o ponto que eu falei da mídia física, acho que assim, ao mesmo tempo, acho que é interessante a gente ter uma articulação físico-digital, né? Acho que isso é uma coisa muito bacana que tem acontecido nos últimos anos, mas a passos muito lentos, da digitalização de acervos, porque é uma maneira, enfim, é claro que eu defendi a mídia física, agora eu vou defender o digital, mas porque é uma maneira de democratizar acessos, eu digo até em termos geográficos, assim. Então, por exemplo, você ter um repositório onde você sabe que livros tem numa determinada biblioteca, quais livros são esses, onde é que eles estão, se eles estão disponíveis. Isso é muito importante, é muito bacana, porque permite que eu daqui saiba que uma fonte que eu preciso, um livro que eu quero, está disponível em tal lugar. Eu posso ir lá para conferir, e até que eu possa conferir de casa, se for um lugar que eu não consigo acessar. Então, eu posso. A Hemeroteca Nacional, por exemplo, está com acervos de muitos periódicos, um trabalho muito grande que foi feito de digitalização dessas coisas que talvez fossem inacessíveis para mim
para nós, porque eu não sei onde está esse acervo desse jornal muito antigo, assim, e agora eu consigo acessar da minha casa, e quantas reportagens eu já não precisei fazer isso, e ajudou muito, assim, eu acho que vai ser cada vez mais necessário essa conversa, assim, com o digital para disponibilizar esses acervos para que todo mundo tenha acesso a eles também. Então, vários jornais têm feito esse caminho, passos lentos, mas, assim, os maiores jornais, o Estadão está com o acervo todo digitalizado, desde a primeira edição, você consegue entrar lá, ela é a primeira edição do Estadão, no acervo do Estadão. A Folha também está com o acervo todo digitalizado. Eu acho que as revistas brasileiras estão caminhando a passos muito lentos nesse sentido, assim, é muito difícil você ter um acervo oficial das revistas, assim. Mas acho que é bacana a gente ter conseguido digitalizar essas coisas para ter acesso a, enfim, registros históricos, no fim das contas, e material de pesquisa riquíssimo. Complementando, assim, trazendo um ponto, assim, que a Bárbara abordou, é porque a gente tem essa ideia do digital, né, de algo na nuvem, como se fosse algo, intocável, que tá lá em cima, super protegido, né, sendo que, na verdade, cara, são simplesmente HDs gigantes num container submersos lá embaixo da terra para ter uma refrigeração, para que, de fato, aquilo ali seja armazenado, né, então, por mais que seja digital, aquilo ali não deixa de estar também num espaço físico muito distante da gente e que a gente acaba tendo acesso através da nuvem, né? Mas ainda assim tem aquele campo físico. Então nada impede também que, vai saber como tiveram incêndios já, infelizmente, em bibliotecas, nada impede que no futuro tenha algum grande problema dentro desses HDs externos gigantescos, desses containers de mídia. E hoje eu vejo que também que na internet a gente, por mais que consiga realmente filtrar isso por bastante tempo, ter esse controle, são diversos conteúdos que muitas vezes nem passaram por um teste, por uma filtragem muito grande, né? Então a gente pode ter conteúdos riquíssimos, extremamente valiosos, mas também conteúdos, sim, com uma qualidade extremamente duvidosa dentro da internet, né? Então a gente tendo também esse controle, né, esse filtro do que é um bom conteúdo, do que é um conteúdo ruim, um conteúdo sem base, que a gente consiga também talvez trazer essa mescla do físico com o digital, para que esses conteúdos realmente que façam sentido ser perpetuados, a gente ter sim uma cópia física em locais estratégicos, que vão ser bem armazenados, que vão ter todo esse cuidado, né, porque a gente muitas vezes tem esse contexto de que tá na nuvem, tá tranquilo, né? Sendo que, na verdade, por mais que esteja na nuvem, tem HDs externos gigantescos que estão fazendo todo esse controle. Isso me lembrou muito uma ideia que eu trouxe, aí eu fiquei empolgada para falar, que é em relação à presença da biblioteca no digital, não necessariamente para armazenamento do acervo, mas também a presença da biblioteca em si, digitalmente mesmo. Que eu achei um dado que fala que, tipo assim, só 33% das bibliotecas públicas têm presença nas redes sociais, 3% só tem site próprio, 14% usam site de terceiros e 3% tem aplicativo para celulares e tablets. Então, a gente vê que são números bem pequenos, assim, não é nem metade das bibliotecas que tem essa presença extensiva no digital. E a minha ideia tinha a ver com isso, com aumentar mais essa presença das bibliotecas no meio digital, através das redes sociais, através da elaboração de sites próprios mais completos, né? Talvez trazendo até uma questão nas redes sociais, talvez parcerias com a questão do BookTok, por que não, tipo, chamar um influencer e falar, olha, sabe essa live de sprint de leitura que você faz? Vem aqui fazer na biblioteca e tudo mais. Acho que seria bem importante, para além, né, da digitalização do acervo, que eu super concordo com vocês também, é algo que é importante, assim, acho que quanto mais armazenamento, melhor, se a gente puder armazenar no físico e no digital, para garantir que nada se perca no caminho, eu acho que é o ideal sempre. Muito legal isso de pensar uma linguagem de marketing ali, enfim, para persuadir as pessoas a lerem e como irem na biblioteca, né? Disso de trazer um criador de conteúdo para usar o cenário da biblioteca, pode ser desde o encontro ou fazer ao invés de uma live, fazer tanto a live, mas como o evento físico ele pode estar transmitindo na realidade ele falando fisicamente ali.
aí fazer os dois simultaneamente. E aí é interessante isso, fiquei imaginando páginas no Instagram da biblioteca com uma linguagem engraçada ou criar algum conceito assim mais diferente de biblioteca falando ali, seria um caminho diferente, né? Que talvez e que tire ali que traga um conceito mais cool, assim, mais legal, mais moderno, que acho que também é muito nisso do criar mostrar que não ficou parado no tempo, digamos assim, ou que a biblioteca está ali, assim como o Carlos trouxe bastante estudantes que sempre teve atrelada a tecnologia, né? E aí o fato da gente estar ali, aparecer isso nas redes sociais também vai demonstrar isso, de certa maneira. Perfeito, acho que sempre tem que estar cada vez mais se adaptando ao mais novo, né? Porque se a gente pegar essas novas gerações, que é o que vão de fato continuar perpetuando essa ideia, é uma galera que, essa geração que já cresceu num formato diferente do nosso, né? Então, por exemplo, se a gente pergunta pra gente como é que a gente vai tirar foto, a gente vai precisar fazer esse sinal aqui, por exemplo, de uma câmera fotográfica. Mas perguntar pra tua sobrinha, por exemplo, talvez ela fale que é assim, né? Tirando foto com o telefone, né? Então, tem diversas mudanças, assim, geracionais que a própria biblioteca vai precisar cada vez mais se adaptar para trazer esses novos interesses, né? Eu também trouxe aqui uma ideia, mas assim, uma ideia muito viajadona, tá, gente? Muito viajadona, sei nem se é possível, sei nem se é viável, sei nem se num futuro muito distante isso possa acontecer, mas biblioteca como redes de consciências compartilhadas. Peguem a visão, tá? Então imagina que, pô, digamos que o Felipe, ele é um cara assim, que se perpetuou na história como um filósofo, como um estudioso, e eu quero ter acesso à mente do Felipe, tá? E aí eu posso ter dentro da biblioteca um acesso como se fosse realmente a, a mente do Felipe. Pô, como o Felipe via, como era feita, o que era empatia para o Felipe. E aí eu consigo entrar dentro de uma biblioteca pessoal dentro do cérebro dele para ver como o Felipe via essas questões de empatia, de essas questões mais emocionais, e trazendo o Felipe como um exemplo, né? Mas imagina que a gente tem de fato acesso isso a grandes personalidades. Então, eu quero saber como funcionava a linha de raciocínio do Einstein perante um problema que ele tinha que resolver. Então, enfim, pensando realmente mais em questões muito futuristas e talvez muito viajadas porque a gente tem em contexto hoje, mas que também vai saber, né, com o avanço da tecnologia, quão distante de fato isso está. Então, eu acho que a gente precisa também sempre se adaptar e trazer ideias que, de fato, as bibliotecas consigam para atrair esse novo público, né? Então, esses hubs de conversas, hackathons, shows, né? Para, de fato, a gente ter esse novo ambiente da biblioteca, talvez faça mais sentido cada vez mais ela se adaptar à tecnologia e a gente ir atrás dela como esse novo polo tecnológico. Ou ter sessões ali qual livros esse cara, então, seja o Felipe filósofo aí, ou Einstein, enfim, sei lá, leu na vida dele. E aí tu olhar, tipo, ele leu todos esses livros, né? E tu poder ter acesso a eles. E uma das ideias segunda que eu trouxe aqui é justamente de talvez ter mais bibliotecas nichadas, assim, hoje, então, esse conceito do paradoxo de escolha, a gente ter cada vez mais informações disponíveis, e aí você vai numa biblioteca gigante, e o quanto aquilo também te causa uma livro fobia, sei lá, digamos assim, tem um nome para isso agora, não me veio, mas porque tu entra e começa a pensar assim, caraca, eu nunca vou conseguir ler todos os livros que existem, ou nem vou conseguir ler todos os livros que eu gostaria, e aí talvez aquilo acabe te atrapalhando, então talvez se tu entrasse numa biblioteca nichada, tipo, essa biblioteca é só de livros de negócios, ou é só de autoajuda, ou é só de biologia, é só de filosofia, e aí ali já facilitar com que você, por mais que as bibliotecas sejam separadas assim, né, por seções, mas você tem um ambiente que ele fique mais nichado e mais personalizado, e aí justamente você vai lá e vai encontrar pessoas que também foram lá por conta disso, e aí começar, de repente, mecanismos daquela troca toda que a gente já falou, de poder ter a interação, barulho, enfim, pode ser interessante. Provavelmente já existe, mas que se escalasse. Eu tenho uma ideia que talvez case com essa questão do consumo na biblioteca. Eu
tive essa ideia para tentar resolver uma coisa muito feia que eu faço, que é eu julgo um pouco o livro pela capa. É lógico que tem momentos que eu consigo, né, que eu supero isso, né, se é um livro, enfim, para trabalho, para estudo, ou se é um livro que tem uma premissa que me interessa. Mas quando eu estou procurando ali um negócio mais para ler de bobeira mesmo e tal, se a capa não, tipo assim, se a diagramação da capa não me interessar, eu provavelmente não vou escolher. E eu sei que não é muito legal, eu imagino que eu esteja perdendo várias histórias muito legais, porque às vezes a capa ali não é muito bem feita. Mas eu acredito, eu espero não ser a única que faça isso. E aí eu pensei Todo uma mundo coisa... julga livro pela capa. Se não julgasse, não tinha esse ditado. E tá correto. A capa é bonita. Eu também acho. E aí eu pensei uma coisa que eu já vi algumas livrarias fazerem, mas eu acho que talvez seria legal trazer para o ambiente da biblioteca. Eu não sei se vocês já viram, principalmente porque a biblioteca, às vezes, por ter edições mais antigas, às vezes não era um momento ali que tinha um cuidado maior ali com fazer uma capa esteticamente agradável. E que essas livrarias, elas cobrem a capa, tipo, com papel pardo, e elas não colocam, nesse papel, elas não vão escrever nem o título, nem o autor, elas vão escrever a sinopse do livro e o gênero. Então, a pessoa vai comprar o livro, mas no caso da biblioteca seria alugar o livro sem saber qual livro é. E aí, necessariamente, ela, tipo assim, ia alugar o livro só pelo interesse que aquele livro gerou nela, para além de questões, enfim, impeditivas visuais e tudo mais. E eu acho que seria uma coisa bem legal de adaptar para uma biblioteca, acho que geraria um interesse, uma curiosidade, acho que aumentaria o nível de interesse das pessoas de consumirem livros que tem na biblioteca. Às vezes tem, igual eu falei, edições mais antigas que não são tão agradáveis visualmente, mas que se você ler a sinopse, você vai falar, nossa, esse livro é super legal. Então, acho que talvez fazer grandes prateleiras, assim, vai exigir um trabalho manual das bibliotecárias, acho que elas iam me matar um pouco por essa ideia, mas eu acho que ia ser legal, assim, grandes estantes, com essa ideia de ter os livros cobertos e aí a gente se interessar pelo livro só pelo que ele é mesmo, assim, não que ele aparenta. Não, perfeito, Júlia. Eu acho que talvez a gente esteja um pouco errado, porque eu também, cara, sou completamente assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito natural isso, né? A gente bater o olho e ter essa primeira impressão, né, sobre o livro, se tratando principalmente pela capa. Então, primeiro, não te culpo, porque eu acho que é algo super comum, que é até um pouco inevitável, né? Porque, poxa, a gente tem todo o tempo diversos estímulos de atenção nos chamando a todo momento. Então, faz muito sentido, assim, a gente realmente julgar aquilo pela primeira impressão que a gente tem e definir nos primeiros segundos se faz sentido ou não, né? Se adentrar um pouco mais. E, nossa, achei muito legal a ideia, porque realmente eu também tenho essa impressão que eu perco vários livros assim que parecem ser super legais, porque eu olho para a capa e falo, não. E até daí tem o efeito inverso, né? Porque pode ter um clickbait ali de capa que você aluga ou compra então o livro por conta da capa, super design lindo, tudo, e aí o conteúdo ficou faltando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, e quem está nos escutando aí também teve a sua própria ideia de segunda para repensar, né, as bibliotecas. Comente conosco aí agora pelo Spotify, dá para gerar comentários, ou nas redes sociais, enfim, nos cortes no YouTube, para a gente trazer aqui à tona também as ideias de segunda categoria de vocês, e vocês também, inclusive, participarem dos próximos episódios. Gente, muito obrigado, Bárbara, Júlia, Carlos. Prazer, uma honra aí recebê-los no Ideias de Segunda, e serão muito bem-vindos e bem-vindas para os próximos episódios aí. Obrigada, Felipe, pelo convite. Obrigada, gente, pelo papo. Foi um prazer. Obrigada, gente. Me diverti super e frequentarei cada vez mais bibliotecas daqui para frente, com certeza. Saindo daqui, eu vou direto. Perfeito, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lipe, pela oportunidade de trocar essa ideia, de bater esse papo. Pô, foi muito maneiro mesmo. Isso aí, então, nós que agradecemos do Ideias de Segunda. Então, até a próxima segunda-feira com mais ideias de segunda categoria para repensar novas temáticas, que a gente vai deixar, inclusive, aqui nas enquetes para você mesmo também ajudar a decidir qual que vai ser o próximo tema escolhido.
Certinho, gente? Valeu e boa segunda. Até!